E aí, galera? Tudo beleza? Você já parou para pensar como aqueles alimentos que você tanto ama, tipo aqueles que você come desde criança, são feitos? Sério, às vezes a aparência é tão apetitosa, o cheirinho é tão convidativo, que a gente nem questiona o que rola por trás da produção, né? Mas e se eu te contar que a fabricação de alguns alimentos é tão bizarra que faria você pensar duas vezes antes de comer? Meus amigos, preparem os seus estômagos, porque hoje a gente vai mergulhar no lado obscuro da indústria alimentícia e mostrar os 10 alimentos que você provavelmente nunca mais vai ver da mesma forma. Se você é daqueles que encaram qualquer parada, te desafio a chegar até o final do vídeo. O último item da lista é de explodir a cabeça. Aí você chega no mercado, vê aquele monte de salsicha prontinha para virar cachorro-quente e pensa, que belezura! Rapidinho, o jantar tá na mesa. Mas segura a fome aí, meu amigo, porque a gente precisa ter uma conversinha séria sobre o que realmente rola na produção dessa belezinha. Se prepare para encarar a verdade nua e crua e processada da salsicha. A salsicha, meus caros, é feita com uma mistura nada apetitosa de carne. E quando eu digo carne, não pense em cortes selecionados, viu? Estamos falando de restos, partes menos nobres dos animais, como pele, cartilagem, vísceras, tudo moído, triturado, uma verdadeira mistureba. E não para por aí. Para dar aquela textura lisinha e uniforme que a gente conhece, adiciona-se uma dose generosa de aditivos químicos, conservantes e corantes artificiais. É isso mesmo, aquela corzinha rosada e convidativa da salsicha, mérito da indústria química, meu amigo. A gelatina, aquela sobremesa colorida e divertida que a gente adora desde criança, quem diria que por trás daquela textura gelatinosa e sabor artificial de fruta se esconde um segredo nada apetitoso? Preparem-se, porque o ingrediente principal da gelatina vai fazer você torcer o nariz. Adivinha só de onde vem essa maravilha? Ossos, cartilagens e peles de animais. É isso mesmo que você ouviu. Essas sobras da indústria são fervidas em água por horas a fio, num processo nada glamuroso, para extrair o colágeno, a proteína responsável pela textura gelatinosa. Depois de passar por um processo industrial que envolve purificação e adição de corantes e aromatizantes artificiais, a gelatina chega à nossa mesa com aquela carinha inocente. E aí, ainda vai encarar aquela gelatina colorida com o mesmo apetite? Ah, o queijo. Derretido no pão, na pizza, no macarrão, ele deixa tudo mais gostoso, né? Mas e o queijo processado, aquele que vem em fatias perfeitinhas e nunca mofa? Qual será o segredo da sua praticidade? Se prepare para descobrir que o queijo processado está mais para produto alimentício do que para queijo de verdade. A base do queijo processado são os restos da produção de queijo de verdade, aparas, pedaços que sobraram, queijos que não deram muito certo, tudo junto e misturado. Para dar liga nessa mistureba, entram em cena os emulsificantes, aditivos químicos que garantem a textura uniforme. E como se não bastasse, ainda adicionam corantes para dar aquela corzinha amarelada, porque convenhamos, ninguém merece um queijo pálido, né? No final das contas, a quantidade de leite de verdade presente no queijo processado é mínima. É para se perguntar, será que isso ainda pode ser chamado de queijo? E o surimi? Você se considera fã de frutos do mar? Adora um canicama, aquele ingrediente coringa para saladas, sushis e outros pratos? Então prepare-se para descobrir que o surimi, a base do cani, está longe de ser um legítimo habitante dos oceanos. O surimi é como um camaleão da indústria alimentícia, um verdadeiro mestre do disfarce. Ele é feito com uma pasta de peixes triturados, geralmente de espécies menos nobres e com baixo valor comercial. Para dar a liga na coisa toda, adiciona-se amido, açúcar e, claro,
aqueles aromatizantes artificiais poderosos que imitam o sabor da carne de caranguejo. A textura fibrosa, mais um truque da indústria, meu amigo. O surimi passa por um processo mecânico que simula as fibras do caranguejo, enganando até os paladares mais atentos. No final, você jura que está comendo um delicioso fruto do mar, quando na verdade está degustando uma combinação de peixe processado e sabor artificial. Incrível como a indústria consegue, né? Quem nunca se rendeu a um balde de nuggets crocantes e deliciosos? Essa iguaria, sucesso absoluto entre crianças e adultos, parece ter uma fórmula mágica para conquistar corações e estômagos. Mas será que por trás dessa casquinha dourada e sabor irresistível se esconde algum segredo? Prepare-se para desvendar os mistérios do nuggets. Apesar de levar frango no nome, o nugget não é feito com pedaços inteiros e selecionados da ave, como muitos pensam. Na verdade, ele é produzido a partir de uma pasta de frango, que leva de tudo, um pouco carne mecanicamente separada, pele, gordura e até ossos triturados. Para dar liga nessa mistura e garantir a textura macia, adiciona-se uma série de ingredientes, incluindo conservantes e temperos artificiais. A casquinha crocante? Resultado de uma mistura de farinha, temperos e, em alguns casos, até açúcar. Meus amigos, o nugget é mais um exemplo de como a indústria alimentícia consegue transformar ingredientes simples em produtos irresistíveis. O patê de fígado, iguaria apreciada por muitos, tem um processo de produção que pode ser difícil de engolir, principalmente para os amantes de animais. Prepare-se para descobrir o lado obscuro dessa iguaria. O ingrediente principal do patê de fígado, como o próprio nome já diz, é o fígado de animais, geralmente de frango, porco ou ganso. Mas o que muita gente não sabe é que, para produzir o famoso foie gras, um tipo de patê de fígado considerado uma iguaria refinada, os animais são submetidos a um processo cruel chamado alimentação forçada. Patos e gansos são confinados em espaços minúsculos e alimentados à força com enormes quantidades de comida através de um tubo inserido em suas gargantas. O objetivo é fazer com que seus fígados cresçam muito além do tamanho normal, tornando-se gordurosos e, segundo os apreciadores, mais saborosos. Essa prática cruel é condenada por veterinários e ativistas do mundo todo, que lutam para que seja proibida. Salame, mortadela, linguiça, presunto. Os embutidos estão presentes em diversos pratos do nosso dia a dia, adicionando sabor e praticidade às refeições. Mas você já parou para pensar sobre o que realmente vai parar dentro desses produtos? Prepare-se para conhecer os segredos da produção dos embutidos. Os embutidos são feitos com carne processada, geralmente de partes menos nobres dos animais, como vísceras, pele e gordura. Para dar liga e sabor a essa mistura, são adicionados conservantes, corantes, aromatizantes e uma quantidade generosa de sal. O problema é que muitos desses aditivos químicos, como nitrito e nitrato de sódio, são associados a problemas de saúde, como o aumento do risco de certos tipos de câncer. Além disso, o consumo excessivo de embutidos está relacionado a doenças cardiovasculares, devido à alta quantidade de gordura saturada e sódio presente nesses produtos. Uma gelada no fim do dia é tudo de bom, né? Mas prepare o estômago, porque o processo de produção de algumas cervejas, principalmente as clarificadas, pode ser um pouco perturbador. Você sabia que a bexiga natatória de peixes é utilizada por algumas marcas para deixar a cerveja mais cristalina? É isso mesmo. A bexiga natatória, órgão que ajuda os peixes a controlar a flutuação, contém uma substância gelatinosa chamada ictiocola, utilizada como agente clarificante na produção de algumas cervejas. A ictiocola se liga às partículas sólidas presentes na bebida, como leveduras e proteínas, fazendo com que elas se depositem no fundo do tanque,
facilitando a filtragem e deixando a cerveja mais transparente. Embora a ictiocola seja removida no processo de filtragem, a ideia de que um ingrediente proveniente da bexiga de um peixe esteja presente na nossa bebida pode ser um pouco indigesta para algumas pessoas. A margarina, queridinha de muitos na hora de besuntar o pãozinho, tem uma história pra lá de polêmica. Ela já foi considerada uma alternativa mais saudável à manteiga, mas a verdade é que a margarina é um produto altamente processado, repleto de ingredientes artificiais e gorduras trans, que são extremamente prejudiciais à saúde. A margarina é produzida a partir de óleos vegetais, submetidos a um processo químico chamado hidrogenação, que transforma óleos líquidos em gordura sólida à temperatura ambiente. Durante esse processo, são formadas as temidas gorduras trans, que aumentam o colesterol ruim, LDL, e diminuem o colesterol bom, HDL, elevando o risco de doenças cardíacas, derrames e diabetes tipo 2. As balas de goma, doces coloridos e saborosos que marcaram a infância de muita gente, escondem um segredo nada doce por trás da sua aparência inocente. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da textura gelatinosa e do sabor artificial das balas de goma. O ingrediente principal das balas de goma é a gelatina, a mesma utilizada em sobremesas como a gelatina tradicional. E como já vimos, a gelatina é derivada do colágeno extraído de ossos, cartilagens e peles de animais, principalmente bois e porcos. Essas partes dos animais são submetidas a um processo industrial que envolve limpeza, trituração, cozimento e adição de produtos químicos para extrair o colágeno. Depois de passar por todas essas etapas, a gelatina é adicionada às balas de goma, dando-lhes a textura característica. Galera, depois dessa viagem gastronômica pelo lado obscuro da indústria alimentícia, fica difícil olhar para alguns alimentos da mesma forma, né? Comer é uma delícia, mas é sempre bom saber o que estamos colocando no nosso prato. Afinal, informação é a chave para fazermos escolhas mais conscientes e saudáveis. E aí, qual desses alimentos te chocou mais? Você já sabia de todos os processos envolvidos na fabricação deles? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos reveladores como este. Até a próxima!